Agora, o nosso segundo passo na aula de hoje, falando ainda sobre vegetação. Estou trabalhando aqui na parte da grama, usando um pouco de marrom, que é feito com magenta, um pouquinho do preto, eu vou ter um marrom, tá? Pego um pouquinho de magenta, misturo com um pouquinho do preto, bem pouquinho, para conseguir um marrom meio que terra. E vou trabalhar aqui na grama junto com a parte esverdeada, fazendo alguns pontos de terra, porque a natureza não é simétrica, né? Então, eu vou dar umas pinceladinhas assim, ó, como se tivesse partes de barro, tá? Notei aqui que na aula passada, trabalhando com a aluna, nós precisamos corrigir isso aqui, olha. Os cantinhos da tela tem que ser bem pintados, tá? Não podemos deixar falhas nas laterais. Então, trabalhando aqui um pouquinho de marrom, vamos colocar como se tivesse um pouquinho de terra aqui. Com o pincel limpo, você pode suavizar essa terra, misturando com o verde. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, usando preto com vermelho, trabalhando no sentido meio que vertical, ó, fazendo alguns pontos sobre o verde, dando assim uma insinuação de terra. Ó. Aqui na lateral também. Como se a terra tivesse invadindo, né? Misturada aqui com a grama. Então, nós fazemos esses movimentos, insinuando aqui porções, buracos, imperfeições que a natureza tem. Você pode fazer com o amarelo ocre, você pode criar o seu amarelo aí você pode criar aí o marrom com o magenta e o preto. Pode adicionar um pouquinho de amarelo para clarear um pouquinho mais ele. E obter um marrom mais avermelhado, mais terra. Você coloca mais magenta. Se você quiser um marrom mais escuro, você coloca mais preto, tá? Então, você pode definir aí, ó. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais, ó, com pinceladinhas horizontais, algumas batidinhas, poucas, só para insinuar que temos um pouquinho de terra vermelha, aqui na beirada do rio também, como se fosse um rio mais fundo. Vamos dar uma batidinha aqui, ó, nas beiradinhas, puxando para cima, como se aqui fosse um barranquinho, tá? Vou aproveitar e arrumar a perspectiva, porque aqui esse rio está muito largo e não tem, se nós observarmos, ele não tem direção nenhuma, ele chega na mata. E aí, ele vai para lá, ele segue reto, ele para aqui, o que sentido tá dando? Nenhum. Então, eu preciso de um ponto de fuga aqui, para direcionar esse rio. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui, ó, um caminho, insinuando que esse rio está atrás das árvores, da árvore ali. Vamos pôr um pouquinho mais de preto. Veja que eu não uso preto puro em paisagem. Vamos fazer o barranquinho aqui, o barranquinho ele vai sumindo, ficando um pouquinho. Aqui ele aumenta um pouco. Ele aumenta um pouco aqui, na margem aqui do rio. Vamos aumentar essa margem aqui, como se o rio tivesse... E você vai criando, à medida que você vai fazendo, você vai tendo a imaginação, né? Então, olha, o rio tá vindo aqui, segue o curso ali, vamos escurecer um pouco mais aqui. Ó. Vamos fazer uma direção para esse rio. Poderíamos já ter feito no início
na hora do desenho, mas como não fizemos, vamos fazer com que esse rio esteja atrás. Atrás não, vou pôr ele aqui na frente dessa árvore aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr ele aqui, ó, atrás daquela árvore ali, ó. Ele vai seguir pra lá. Então, ele vai seguir aqui, ó. Tá? Logo, se eu fiz o rio seguindo atrás da árvore, esta árvore está neste plano aqui, eu vou aumentar aqui esse gramado que está essa árvore aqui, ó, tá? Ó, dando a entender que o rio está passando atrás aqui desse gramado. E esta árvore está neste plano aqui, ó. Então, nós temos que definir, olhar, observar a pintura e ver a coerência da pintura. O sentido em que o rio está caminhando, ó, tá? Vamos dar sentido para ele, que até então não estava tendo, né? Vamos colocar aqui um sentido para ele. Este morro, vamos aumentar aqui, como se essa árvore estivesse bem na beirada do morro, desse morrinho. Insinuando uma correnteza aqui, né? Ó, insinuando um barranco. Vou avermelhar um pouco esse barranco, colocando um pouquinho de magenta, para mudar o sentido aqui, ó. Batidinhas com pincel na horizontal, fazendo zigue-zague, para cima e para baixo. Olha. Vou definir aqui o morro. E você vai criando, vai observando cada passo, cada pedacinho mínimo da sua pintura, tá? Ó. Fizemos aqui um rio com uma margem. Podemos acentuar aqui. Eu não quero, nessa aula, falar muito sobre o rio. O rio vai ser uma outra aula, tá? Limpa o pincel. Acentua o gramado com o amarelo e verde. Um pouquinho de amarelo e verde. Nós vamos acentuar aqui, ó, esse gramado. Vamos acentuar também o rio com o azul ultramar. Nós vamos dar uma acentuadinha aqui, ó, como se o rio tivesse passando aqui atrás, com um pouquinho de branco, bem pouquinho, deixa um azul mais escuro, um pouquinho de verde versi, pode pôr umas pitadinhas, coisas mínimas, tá? Sempre o mínimo, e vamos dar a entender que o rio está passando aqui atrás, ó. Então, o rio, ele vem pra cá, aqui é o ponto de fuga, está fora, porque ele está indo em direção ao ponto de fuga. Aqui, a mata, vamos trabalhar mais essa mata aqui, clareando como se ela estivesse mais a fundo, aqui na beira do rio, uma mata mais próxima. Agora que nós fizemos essa parte, eu volto na próxima aula para continuarmos. Um pouquinho do verde com o preto e o marrom que nós fizemos. Para usar o marrom, você fez amarelo com... perdão, você fez magenta com preto. Nós tivemos o marrom, tá? Ó, marrom, o vermelho com o preto, nós fazemos o marrom. Você pode fazer ele mais avermelhado, menos avermelhado, tá? E com o pincel reto, vou pegar aqui um pincel reto, 1,5 da Germani, não precisa ser esse, pode ser um pouco mais fino, esse aqui deve ter o número 10, 8, por aí. Aqui fala 1,5, mas no normal pode ser até que seja que seja reto, tá vendo? Você molha, dilui um pouquinho a tinta, bem diluída. E com a tinta diluída, você vai passar aqui, ó. Passei por cima da árvore, assim,
mas é porque eu ainda vou retocar a árvore, tá? Então, seguindo aqui a margem da mata, aquela mata mais distante, né? A mata mais distante. Ainda com o pincel reto, nós vamos pegar um pouquinho de branco, misturar nesse marrom, com um tom meio que acinzentado, claro, um marrom claro. Podemos clarear com um pouquinho de amarelo também. E de forma bem diluída, dilui bem a tinta, deixa ela bem fininha. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, deixa ela bem fininha, fazendo fios assim, ó. Levando para a tela. Nós vamos fazer aqui, ó, os cabinhos de árvore. Lá no fundo, ó, como se tivesse troncos. Lá atrás. Tá? Mais pequeno. Quanto mais aqui na margem, menor. Quanto mais perto, maior, tá? Da mesma forma, vamos fazer aqui, ó. Alguns mais fortes, outros mais fracos. Acentue a cor de alguns, tá? Pra dar a impressão de que tem árvores lá atrás, né, ó. Tá? Você vai fazendo alguns cabinhos mais fortes, mais longos, mais grossos, mais finos. Lembrando sempre aqui do término da tela, fazer o acabamento. Não deixar a tela mal acabada nas laterais, tá? Pintar bem as laterais aqui, para não dar, entender de que o serviço está incompleto, tá bom? Agora, com um pouquinho de branco, com o mesmo pincel, fazendo da mesma forma, fiozinhos, nós vamos iluminar aqui esse lado daqui, ó, o lado de algumas. Quanto mais fininho você conseguir, melhor. Fez muito grosso, limpa o pincel, vem com ele novamente e tira o excesso da cor, tá? Limpa o pincel, ó, limpou, passa ele reto e retira o excesso da cor que foi colocada. Vamos fazer novamente? Aqui, ó, fazer a luz pra cá. Põe e puxa rápido, pinceladas rápidas. Põe, puxa, tá? Ó, ficou grosso, limpa o pincel, vem novamente, passa tirando o excesso. Deixa só o fiozinho, a grossura que você desejar. Certo? Misturado com um pouquinho de amarelo. Vamos fazer aqui também, ó. Bem pouquinho, maiores, 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 tá? E retirando sempre o excesso com o pincel limpo. Mesmo pincel, limpa ele no paninho e retira o excesso. E assim você tem os cabinhos bem fininhos. Pode ser feito mais pra frente, nós vamos estudar sobre as pinceladas, né? Então, você tem aí, olha, já uma boa visão do mato. Eu volto na próxima aula.